Olá, turma! Hoje começaremos a falar sobre as proteínas. Bom, as proteínas, elas são as moléculas que vão estar na etapa final da expressão da informação gênica, ou seja, toda aquela informação que está lá no DNA, ela vai no final ser traduzida em sequências de aminoácidos que formarão uma proteína específica com função específica. Essas proteínas, elas participam do controle de praticamente todos os processos que estão na célula, tendo, assim, inúmeras, imensas funções. São as macromoléculas mais abundantes que se conhece, devido à sua grande quantidade de funções e locais onde estão sendo utilizadas, tá? E tendo uma grande variedade, desde as que têm a função de ser catalisadoras, que são hormônios, entre vários tipos de funções. E elas apresentam uma estrutura que tem uma cadeia lateral que vai diferenciar uma unidade básica de outra, ou seja, a unidade básica lá no carboidrato era o monossacarídeo, aqui se chama aminoácido, e os aminoácidos diferenciam principalmente pela cadeia lateral e a característica química e física que essas cadeias laterais têm, proporcionam estruturas de proteínas e peptídeos diferentes. Há algumas das funções: enzimática, estrutural, hormonal, defesa, contração muscular, né? O sistema muscular, principalmente com as proteínas actina e miosina, fazem o processo de contração e relaxamento da musculatura. Também hemoglobina no processo de transporte de gases no processo respiratório. Também algumas que são, digamos, maiores estoques de aminoácidos, como a albumina do ovo, aquela partezinha branca, né, da clara, as proteínas de alguns grãos, e também tem funções protetoras, como, por exemplo, as toxinas e algumas substâncias alérgicas produzidas principalmente por plantas. Por definição, as proteínas são macromoléculas de elevado peso molecular, então são moléculas grandes e pesadas, formadas pela união de vários aminoácidos, que são as unidades básicas, e essas unidades básicas vão ser ligadas por ligações denominadas de peptídicas. Não são glicosídicas, são peptídicas, são ligações diferentes, viu? Isso já foi questão até de concurso de prova de mestrado, tá? Os principais átomos que você vai encontrar nas proteínas são os básicos, né? O carbono, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio, com destaque maior para o nitrogênio, porque diferentemente dos lipídios e dos carboidratos, a quantidade de nitrogênio presente nas proteínas é muito maior. Nem à toa que algumas das análises para identificar a quantidade quantitativamente quanto de proteína tem em determinado material biológico, no alimento, num tecido, tá? É exatamente você quantificar a quantidade de nitrogênio e fazer uns cálculos para converter a quantidade de nitrogênio em quantidade de proteína. Você multiplica por um fator que é tabelado para cada tipo de amostra ou grupos de amostras. Mas também pode conter outros átomos, como cobre, enxofre, ferro, zinco, entre outros. Falando sobre as unidades básicas das proteínas, são denominadas de aminoácidos, que eu gosto de chamar de AA. Ou seja, eles vão ser o bloco de construção das proteínas. Muita atenção aqui, que isso daqui é muito importante você saber. Existem os chamados aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que o corpo humano não consegue produzir. Nós temos 20 desses tipos. Não é que existam apenas 20 aminoácidos. Existem vários outros que nem fazem parte da estrutura de nenhuma proteína, mas que eles não são essenciais, tá? Então, essencial e que fazem parte de proteínas para o ser humano são 20. A estrutura básica é a seguinte: todo aminoácido ele vai ter um carbono no meio, com 4 ligações simples. Uma das ligações é com o hidrogênio, outra é com o grupo amina, que é esse daqui, ó, um nitrogênio com 2 hidrogênios, e vai ter um grupo ácido carboxílico com uma carbonila, que é o COH dupla com oxigênio. Todo aminoácido vai ter essa estrutura. O que vai diferenciar
um aminoácido do outro vai ser exatamente o que está ligado nessa quarta ligação com o carbono, que nós chamamos aqui de resíduo R, certo? Então, pode ser um hidrogênio, pode ser um alquila, pode ser um anel aromático, pode ser vários tipos, né? Certo? Então, é esse grupo lateral R que vai diferenciar um aminoácido do outro, certo? E nós chamamos também de resíduos de aminoácidos, tá? Porque quando há quebra de uma proteína nos seus aminoácidos bases, eles têm uma liberação de água, então se chama resíduo que sobra. Então, revisando, nós temos que todo aminoácido tem na sua estrutura base um grupo amino, um grupo ácido carboxílico ou carbonila, um carbono alfa, que é esse carbono do meio, que é o carbono com 4 ligantes, um átomo de hidrogênio e um grupo R, que é o que vai diferenciar um aminoácido do outro, certo? Então, essa é a estrutura base. Mentira, professora. Olha aqui. Aqui vários aminoácidos essenciais. Na alanina, nós temos o ácido carboxílico, o grupamento amina, o hidrogênio, o carbono alfa e o que sobrou aqui, ó, o CH3, que é o R. O R já na arginina é tudo isso daqui, ó. Já o R na asparagina é essa porção aqui, ó. Já aqui no ácido glutâmico, essa parte. E algo bem interessante é que, como o aminoácido é formado por, ó, o nome aminoácido. Então, ele é um grupo amino, aqui, ó, grupo amino, e um grupo ácido, ácido carboxílico, que é a nossa carbonila. Interessante, né? Uma exceção é a glicina, tá? A glicina, destaquei aqui, a glicina, ela apresenta no seu grupo R, né, um hidrogênio. Então, o carbono está ligado a 2 hidrogênios, especificamente nesse caso. Ou seja, nesse caso, é o único aminoácido essencial que tem 2 ligantes iguais, tá? O primeiro deles que foi descoberto é a asparagina, certo? Foi o primeiro a ser descoberto em amostras de aspargo. Por apresentar, então, um carbono com possibilidade de ter 4 ligantes, exceto no caso da glicina, nós temos, então, um centro quiral. Então, se nós temos um carbono quiral, nós temos isomeria, nós temos estereoisômeros. Se esses estereoisômeros são imagens especulares não sobreponíveis, como as suas mãos, nós chamamos isso de enantiômeros, tá? Então, se esse aminoácido, claro que vai ter o carbono quiral aqui no centro, certo? Ele vai ter, cada aminoácido vai ter 2 estereoisômeros, que não são sobreponíveis. E em moléculas de proteínas, esses resíduos de aminoácido, eles são estereoisômeros do tipo L, tá? Se você não lembra, estereoisômeros são aqueles que apresentam a mesma quantidade de átomos, porém tem uma estrutura tridimensional, de forma que elas são como se fosse uma imagem especular, uma imagem no espelho, como se fossem as suas duas mãos, que elas são iguais quando você coloca palma com palma, mas quando você vai colocar uma em cima da outra, as costas da mão direita sobre a palma da mão esquerda, elas não se encaixam, elas não são sobreponíveis. Então, quando está nessa situação, esse tipo de estereoisômero é chamado de enantiômero. Aqui existe, antigamente, quando tinham computadores não tão sofisticados como os de hoje, tinha-se a necessidade de reduzir a quantidade de arquivos de informações, certo? Então, foi utilizado a codificação de 3 letras para identificar os aminoácidos. Aqui nós temos a codificação que se usa, ou a de 3, ou a de 1, que é mais atual, certo? A glicina, a alanina, cada uma. E eu coloquei em cores diferentes, porque essa daqui são grupos, são aminoácidos que formam grupos cujos a cadeia lateral, aquele R, tem características diferentes. Esse daqui, eles são um grupo R, que são alifáticos, são cadeias que não são cíclicas e são apolares. Já os em azuis, como a fenilalanina, tirosina e triptofano, eles possuem no lugar desse grupo R um grupo aromático, um anel aromático. Lembra que o anel aromático é um anel de 6 carbonos com ligações duplas alternadas. E já em verde, né,
eles são o grupo de aminoácidos que o grupo R ele é polar, mas não tem nenhuma carga. Já no caso da lisina, da histamina e da arginina, eles têm um grupo R lateral carregado positivamente, enquanto o aspartato e o glutamato apresentam um grupo R carregado só que negativamente. Trago aqui para vocês os 20 aminoácidos, esses 20 aminoácidos divididos nesses 5 grupos, tá? Os que têm um grupo R, que são os grupos R, são os que estão marcados em rosa, tá? O salmão. Esse grupo aqui, ó, quando ele não tem uma cadeia, a cadeia toda aberta, nós chamamos de alifático, tá? Então, ó, essa cadeia aqui é alifática, certo? E ela não tem polos. Basicamente, é construída só de carbono e hidrogênio, então ela é apolar. Nós temos os que tem anel aromático, temos as que tem um grupo R que é polar, ou seja, nessa parte R tem mais do que só carbono e hidrogênio, ó, tem um oxigênio, tem um enxofre, tem um nitrogênio, isso acaba dando uma polaridade a essa parte da molécula. Nós chamamos então de grupo de aminoácidos que são polares não carregados, não tem carga. Já existem outros que têm polos e os polos têm carga, como a lisina, a arginina e a histidina, que tem uma carga na sua porção do grupo R lateral. E outros, como o aspartato e o glutamato, têm a carga negativa, certo? E essas partes que estão marcadas, esses grupos R, é os que diferenciam um aminoácido do outro e, consequentemente, vão dar funções diferentes às proteínas. Observem que tudo é igual, ó, a parte básica, ó. Observem que é todo igual, o que vai mudar é só essa R que está marcado em rosa. Existem também os chamados aminoácidos que são incomuns, que são aqueles que são originados de algum dos 20 aminoácidos que nós conhecemos, como a 4-hidroxiprolina, que vem da prolina, a 5-hidroxilisina, que vem da lisina. A hidroxiprolina, por exemplo, ela é encontrada como constituinte das proteínas da parede celular de algumas células vegetais, e tanto a hidroxiprolina como a 5-hidroxilisina estão presentes na composição do colágeno, que é uma proteína fibrosa que está presente nos tecidos conectivos. A N6-metillisina está presente na miosina. Já o Y-carboxiglutamato, que vem do glutamato, ele é encontrado nas proteínas que vão participar do processo de coagulação, então ele faz parte dessas proteínas. Já a desmosina, ela é derivado de alguns resíduos de lisina que estão juntos aqui, e que você pode encontrar, por exemplo, na proteína elastina, que é uma proteína fibrosa. Já a selenocisteína, ela vai apresentar aqui um selênio, um átomo de selênio, ó, com hidrogênio, no lugar do enxofre característico da cisteína, tá? É muito raro encontrar esse aminoácido. E existem outros que vão ser intermediários, tá? De processo de biossíntese, como, por exemplo, a ornitina e a citrulina, que são intermediários do metabolismo de síntese de arginina e também do ciclo de produção da ureia. Para finalizar esse primeiro vídeo, o pH do ambiente do citossol, em que se encontra, ou de dentro da organela onde se encontra determinado aminoácido, ele é influenciado sim pela quantidade ou concentração de íons H+, que existem, ou íon H3 ou mais, né, que é o hidrônio, que existe nessa solução. Ou seja, ela é influenciada pelo pH. Então, ela pode sim modificar a sua carga iônica. Quando nós temos, por exemplo, nós temos aqui essa estrutura inicial, certo? Que ela não está ionizada nem nada. Quando ela está numa situação em que está num pH neutro, nós temos a chamada forma zeuteriônica, ou um zeutério, onde há a formação de cargas, certo?
e ela pode, esse aminoácido pode atuar tanto como base como ácido. Lembrando que essa definição de ácido e base é pela capacidade de doar ou de receber elétrons, certo? Ou seja, um deutério é quando um aminoácido ele sem um grupo R que seja ionizável, que ele não tenha carga, ou seja, aquele que não vai ter carga nenhuma, certo? Tem dois grupos que tem carga, né? Desconsiderando ele, sendo um que não tem carga, e ele, nessa situação, dissolvido em água com pH neutro, ele passa a ter uma carga bipolar, uma positiva e uma negativa, que somando, né, elas se neutralizam, nós temos chamado deutério. E ele vai servir como ácido ou base, dependendo se o pH vai aumentar ou diminuir. E essas substâncias, nessa situação, são chamadas de anfóteras ou anfotéricas. Se ele doar um hidrogênio, né, ele for para uma condição de pH em que ele vai perder um íon OH+, ou seja, ele vai ganhar um elétron, nós temos ele agindo com um ácido e, no sentido contrário, agindo como uma base.